Graça e paz do Senhor Jesus, amém? A você que nos visita nessa noite, seja muito bem-vindo. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Bem-vindo à família Graça e Paz, casa de Deus, casa do Pai. Deus abençoe ao povo que Deus me deu para me ajudar hoje, aleluia, né? Vocês devem estar se perguntando, quem é este menino com estes cabelos loiros? Esse menino é o Bruno. Bruno é quase um filho, né? Se eu tivesse 3 filhos, seria a escadinha, entendeu? Porque a irmã dele vai fazer 17, né? Bia tem 18 e ele tem 19. E a gente conhece aí tem um tempão, né? Filho do pastor Robson e da pastora Lúcia, que eu faço questão de apresentá-los, meus amigos, que a Bíblia diz que em todo tempo ama o amigo e na angústia nasce o irmão. E esse casal verdadeiramente se encaixa nesse texto, se encaixa nesse versículo. Amém? Teve gente que não os viu semana passada, eles já são conhecidos da maioria de vocês, né? No finalzinho, vocês dão um abraço, eles vão ficar aparecendo aí alguns dias, porque depois Jesus tem um mistério mais distante para a vida deles, né? E é bênção, eu tenho certeza que é bênção. Amados, abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3. Aleluia. Nós vamos ler do verso 1 até o 8. João, capítulo 3. É um episódio muito conhecido de todos nós. E eu tenho certeza que o Senhor tem algo a trazer aos nossos corações nessa noite. Podemos ler? Diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos ou milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Amém? E aí a gente vai discorrendo um pouquinho aqui sobre esse texto. Eu quero falar com vocês, amados, sobre o novo nascimento, né? Para os que estão nos visitando, não nos conhecem, pastor Luiz está trabalhando, ele trabalha de escalas e uma vez ou outra cai no domingo, inclusive no domingo da ceia, né? Meu nome é Cristiane, muito prazer. Como eu já disse, que você se sinta muito à vontade. No final eu irei ali para a porta para lhe dar um abraço, para lhe dar um cheiro e dizer que você é muito bem-vindo nesse lugar, em nome de Jesus. Amém? Então não faz igual ninja, gente. Não joga bolinha de fumaça e desaparece, né? Passa ali, dá um aperto de mão. Eu sou muito sinestésica, então eu gosto de contato, eu gosto de gente, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que relembrar aqui, que eu sei que vocês já sabem, é quem era Nicodemos, né? O texto diz que ele era um fariseu, ele era um religioso dedicado às escrituras, né? Possivelmente ele era membro do Sinédrio. O Sinédrio era o quê? Era a corte suprema da lei judaica, né? Era quem conversava com o Império Romano, né? Para mediar ali a vida dos hebreus, né? Porque eles estavam sob domínio de Roma. Então a corte suprema, o Sinédrio, é quem conversava ali. E Nicodemos fazia parte dessa elite religiosa. Nicodemos era o cara. Inclusive o nome dele significa, como é que aquele que venceu sobre o povo. Eu esqueci de anotar aqui, mas é algo assim. E ele, né, eu andei pesquisando lá nas minhas enciclopédias, né, e ele era bem sucedido, não só por fazer parte do Sinédrio, mas a vida de Nicodemos, né, para a situação daquele tempo, era uma vida muito boa, uma vida muito confortável. E tem algumas coisas
que nós precisamos levar em conta nesse texto, né, é que Nicodemos ali, quando eles debatiam a respeito de Deus, porque eles eram os religiosos, eles conheciam a Torá, eles conheciam a lei, mas a maioria deles eram apenas religiosos, não passavam daquilo, né, liam a palavra, liam a lei, mas não se importavam de realmente mergulhar, se permitir, se lançado em Deus. E aí surge Jesus. Jesus nasce, como vocês já sabem, de Maria, essa coisa toda, e chega o momento de Jesus realmente aparecer, né? E eles começaram a discutir sobre quem era esse Jesus, com que autoridade que ele fazia aquelas coisas. Vamos bem no nosso contexto, né? Quem esse cara está pensando que é? Esse Galileu, esse menino pobre, esse homem aí, filho do carpinteiro, o que ele está pensando que é? Né? E Jesus, quando ele tinha que se deparar com esse povo, sempre acontecia ali um estranhamento, né? Porque Jesus, com muita simplicidade, com muito amor, com muito carinho pelas pessoas, Jesus curava, eu creio, gente, assim, no olhar de Jesus, as pessoas já percebiam que havia algo diferente, e eles estavam enciumados, porque eles, sendo conhecedores, estudiosos da lei, né, tinha ali a pessoa que interpretava, tinha o que escrevia, tinha aquele que fazia, né, fazia as leituras orais, eles eram extremamente estudados, mas eles não faziam o que Jesus fazia. E a primeira coisa que esse texto tem a falar conosco é sobre o momento em que Nicodemos decide procurar Jesus. Porque o nome de Jesus estava famoso, gente. Por mais que Jesus não tivesse posses, né? Porque hoje famoso é quem tem, né? Jogador de futebol, atores e atrizes globais, né? Mega empresários. Então essas pessoas geralmente a gente vai saber quem são. A gente, né? Se eu falar, sei lá, né, já morreu, mas Steve Jobs, todo mundo sabe quem é Steve Jobs, né? Porque realmente o nome do cara ficou na história, né? Que Deus abençoe, que o povo continue fazendo coisa boa igual ele criou, né? Porque o cara era um crânio. Então Jesus, apesar de não ter nascido de uma família renomada, mas houve, né, uma projeção, houve ali, as pessoas começaram a comentar, as pessoas falavam a respeito desse homem, desse profeta novo. Alguns diziam, né, ele deve ser Elias, ele deve ser aí, né, um profeta do Antigo Testamento que reencarnou aí, e esse cara está fazendo coisa muito grande. Mas ele simplesmente estava fazendo aquilo que ele veio para realizar, que era implantar o reino de Deus na terra. E um certo tempo nós vamos ver no texto de João mais para frente, que eles faziam reuniões, eles começaram a perseguir Jesus. Mas Nicodemos, ele não ficou apenas pelo que diziam e nem ficou ali naquela elite, né, julgando Jesus. Ele decidiu que ele queria ouvir esse homem falar. Ele decidiu, mas é interessante que ele decide procurar Jesus à noite, meio que na surdina, escondido, porque ele fazia parte da elite. Se a turma, né, da diretoria soubesse que ele foi procurar Jesus, o negócio ficava complicado para o lado dele, por conta da posição que ele exercia ali. Mas mesmo, né, na escuridão ali da noite, né, a iluminação não era como nós temos hoje, então as pessoas conseguiam de alguma maneira, né, sair sem ser percebidas, e ele chega até onde Jesus estava. O certo é que ele começa um diálogo com Jesus, ele faz uma pergunta, né? Ele fala com Jesus: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que você está realizando se Deus não estiver com ele. E é interessante porque Jesus aparentemente diz uma coisa nada a ver. Aí Jesus responde, né? Te digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Tudo a ver com o que Nicodemos acabou de falar. Conexão nenhuma. E aí o Nicodemos ficou, né? Mas como assim eu, já na idade que eu estou, um homem barbado? Talvez ele já tinha os filhos dele, talvez até netos. Ele, como é que eu vou entrar de novo na barriga da minha mãe para nascer de novo? Que negócio é esse? Ninguém nunca falou isso para nós. E lá no final do texto, Jesus ainda vai dar uma tirada nele, né? E vai dizer assim: você, um príncipe, né? Um letrado, e você não entende isso? Porque o evangelho é simples, né? Muitas vezes criam-se muitas coisas mirabolantes para pregar o evangelho, mas o evangelho é simples. E esse nascer de novo, Jesus vai explicar para ele, né? Porque tem duas palavras aqui no grego,
boa parte dos evangelhos foi escrito no grego, né, porque eles estavam, né, numa região que a língua era essa, que o idioma era esse. E tem a palavra palim. Gente, eu não sei se a pronúncia é essa não, ok? Vou falar do jeito que está escrito. Que significa a repetição de um ato, refazer o que foi feito antes. Então, é pegar algo que já foi criado e fazer uma cópia, né? Um ótimo exemplo, nossas amadas garrafas da Tupperware. Muda apenas a cor, mas o modelo é o mesmo, né? Tem lá, é criado em série. Então, criaram um dia lá na vida, alguém desenhou, né? A garrafinha nova aí, e é um negócio que vai sendo copiado, vai sendo criado em série. Isso é o palim, que é fazer de novo. Mas a palavra que Jesus fala nesse texto para ele, desse nascer de novo, é o anotem, com TH e um N no final, que também é para fazer um ato repetido, mas exige que a fonte original repita. Ou seja, é fazer, né, algo que vai ser feito do alto, que vem de um lugar mais alto, coisas que vêm do céu ou de Deus. E aí é interessante a gente pensar, como assim? A fonte original é que tem que repetir. Então eu preciso nascer de novo. Quem é nossa fonte original que criou todas as coisas, criou a nossa vida? É Deus. Quando Jesus está dizendo para Nicodemos, olha, é preciso que você nasça de novo. Ele não estava dizendo, você vai, né, fazer aí uma máquina do tempo, né? Quem é aí da minha idade, aí, década de 70, né? Final da década de 70, né? Lembra do De Volta ao Futuro, né? Que o carinha entrava lá na máquina do tempo e ele saía para todos os lugares da história resolvendo muitas coisas, né? Ou conhecendo muitas coisas. Não tem como fazer isso. Mas esse nascer de novo é fazer algo onde a fonte original vai repetir esse algo que já foi criado. E aí eu explico com uma ilustração muito interessante. Isso aqui é a diferença de eu pegar o quadro da Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, e dizer, eu vou desenhar a Mona Lisa. É a mesma coisa? Não. Eu posso até fazer o desenho muito idêntico, mas quem fez a obra original foi Da Vinci, não a Cristiane de Paula. Então, para que ocorresse esse de novo que Jesus está falando para Nicodemos, seria necessário que Da Vinci viesse para refazer o quadro da Mona Lisa. E aí onde é que a gente quer chegar? Nesse nascer de novo, Deus está dizendo para nós que só Ele pode dar esse novo nascimento. Esse novo nascimento é o que Jesus explicou para Nicodemos, é o nascer da água e do Espírito. É muito mais do que converter, porque conversão, né? Eu estou indo numa direção e principalmente a gente que dirige, você tem retornos, você tem os balões, né? As rotatórias ou queijinho, como a gente fala lá no Goiás, né? E você decidiu que esse não é o caminho adequado, você vai fazer uma conversão e você volta. Não necessariamente quem converte está nascido de novo, porque existe um processo de arrependimento, existe um processo de aceitar a justificação e ser regenerado por Deus. A regeneração, ela vem, né? Um exemplo, sei lá, algumas espécies estão aí em extinção, vamos pegar na flora, né? Então a partir dali de um pouquinho que ficou, pode haver uma regeneração daquela espécie, uma regeneração natural. A própria natureza da planta, né? Que vai germinar, vai ter as suas sementes, ela vai conseguir brotar outras. Mas existe, né? Isso não acontece conosco, porque nós não conseguimos nos regenerar a nós mesmos. Nós precisamos de alguém que faça isso. E foi aí que entra Jesus, entra o plano de salvação. Porque Ele veio para nos regenerar. E esse regenerar é uma mudança muito radical, operada pelo Espírito Santo, né? É uma mudança na alma humana, onde muitas vezes a própria pessoa não se reconhece mais. Ela não consegue lembrar do seu passado, porque a graça de Deus, a regeneração de Deus veio de uma maneira tal que tudo mudou. Porque o arrependimento verdadeiro não é apenas, né? Eu fiz algo lá, pequei. Senhor, aí vem aqui, dobra os joelhos, Senhor, misericórdia. Pequei, me perdoa, Senhor, estou arrependido.
Mas daqui a alguns dias eu faço aquilo de novo. Aí peço perdão novamente. Talvez daqui a um mês faça de novo, ou esse tempo vai reduzido, porque esse pecado sistemático, nós vamos acostumar com esse negócio. E daqui a pouco nem dói mais, a gente acha que está tudo bem. Está tranquilo, está suave, está favorável. E não está não. Então o arrependimento é quando eu, mesmo desejando esse pecado que me atrai, né? Porque Tiago vai dizer que nós somos tentados, né? Nós somos traídos por aquilo que nos seduz. São coisas que realmente nós queremos. Nós não fazemos porque o nosso amor por Ele, o nosso amor pelo Cristo da cruz é muito maior do que o nosso desejo pelo pecado. Isso é arrependimento. Quando eu deixo de praticar pecados sistematicamente, porque o meu amor por Deus é muito maior do que aquilo que me atrai ao pecado. Isso é arrependimento. Isso é arrependimento. Mas essa regeneração, ela vem trazer mudanças muito profundas, né? Mudança de consciência. Alguns dias atrás, porque mudança de consciência, gente, é uma das coisas mais difíceis. Pode ser o melhor psicólogo, psiquiatra, formado aí, né? Quem está trabalhando com PNL, né? Que é programação neurolinguística e tal, TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, muda muita coisa, muda. Mas mudança de consciência, só quem faz é Deus, pelo Espírito Santo dele, quando nós somos regenerados, quando nós nascemos de novo, quando nós permitimos que Deus venha, nos pegue e faça de novo. Por que Deus tem que fazer isso, gente? Deus criou, ok? Deus nos criou lindos, maravilhosos e perfeitos. Lá no Éden estava tudo perfeito. Não havia pecado. O homem era igual a Deus, ok? Porque o homem não tinha pecado. E Deus criou o homem para ser eterno. Porque lá no jardim Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida. A única exceção de comer dos frutos era da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva, ou a Eva primeiro, né, que pegou o fruto, Eva podia ter escolhido a árvore da vida. O homem nasceu para ser eterno. Deus criou o homem para isso. Deus criou o homem para a eternidade. É tanto que Adão morreu, minha gente, com 930 anos. Adão com 200 anos era um adolescente. 930 anos o cara viveu. Uau! E teve um outro que viveu mais do que ele, que foi o Matusalém, que viveu 969. Então, não era para o homem morrer. Mas o pecado entrou. Quando o pecado entra, o pecado faz o quê? O pecado vem para degenerar. Ele vem para estragar e para destruir a criação de Deus. Mas Deus, que é lindo, sábio, maravilhoso, formidável, Ele já tinha um plano B. E Ele falou: eu não vou permitir que a minha criação se acabe. Eu não vou permitir. Então Ele vem com Jesus. E pelo sangue de Jesus nós somos regenerados. É aí que entra o nascer de novo. Porque quando nós o recebemos verdadeiramente, sinceramente, nós vamos buscar essa mudança. E a mudança de consciência realmente, de mentalidade, gente, só quem faz é Deus. Eu conversava com minha amiga, pastora Dimara, e ela me falava, quando eles moravam em Guarapuava, no sul do nosso país, chegou um dia, eles faziam lá a célula, grupo de comunhão, do jeito que você quiser chamar. Na casa dela, tá lá ela, o Mauro, os filhos, e faziam, né? Eles ainda não eram pastores. E ela disse que um dia aparece esta figura lá, né? Ela disse que o homem era um troglodita de tão grande. Mas tá bom, eles estão pregando e tal. E o cara se derramava, chorava. Um dia ele aceitou Jesus. Amém, oh glória, que felicidade. E pasmem, este homem, ele era simplesmente um matador de aluguel, que estava foragido na cidade de Guarapuava. Quando esse homem confessou quem ele era para eles, meu Deus, ela disse que ficou de cabelo em pé e pensou: meu Deus do céu, meus filhos correndo risco de vida. Já pensou se esse homem dá louco e resolve matar a gente?
E aí ela me falou que, eles começaram a discipular. Porque Jesus morreu por aquele cara também. Com medo, Que ela falou, eu tinha medo, porque ele era muito grande. Se ele desse a doida, vai que o sanguinário que habitava nele surgia ali em algum momento. Mas eles começaram a orar intensamente. E ele também fazia uso, de entorpecentes. E nesse processo, por isso que eu digo, não é só o levantar a mão, pronto, me converti, estou regenerado. Não, é um processo. E aí no meio do processo, esse moço teve uma recaída. Um dia a esposa dele ligou para eles, desesperada, vem na minha casa, ele está louco aqui, ele usou droga, ele está louco. E a Gilmara disse que antes de sair, chamou o Mauro, orou e falou, seja o que Deus quiser, vamos meu filho, porque nós não podemos deixar essa vida não. E foram, e chegou lá, o homem estava louco, transtornado. Aí olhava para eles, e ela disse que ele gritava, vocês são da polícia, vocês vieram me prender, eu vou matar vocês. Ainda bem que já não tinha mais arma em casa, graças a Deus. E aí com muito custo, ela disse que escondida, da cozinha para a sala, era aquela cozinha americana que fala que tem só meia parede, Então ela disse que se escondeu mais o Mauro atrás da paredinha e ficava assim, se acalma fulano, somos nós, é o Mauro, é a Dimara, a gente só veio para orar por você, acalma, até que, e eles orando ali, até que o homem acalmou, eles conseguiram falar com ele, e continuaram o processo, até que ele foi regenerado. E teve que haver muita mudança na vida daquele homem, porque ele falou para ela, eu tinha prazer de matar, eu tinha prazer, não era só pelo dinheiro, eu aprendi a ter prazer de ver o tombo do cara. Aí ele falou para ela, sabe como é que eu fazia? Eu falava pro cara, vira de costas, e ele que já armado até os dentes, vou te dar aí 1 minuto para você correr. Aí ele disse que ele gritava, corre! Aí a pessoa ainda tentava, Aí ele disse que quando dava uma certa distância, aí ele, eu acho que já está longe bastante, deixa eu ver se eu estou bom de mira. Só para ver o tombo. Então pensa como foi o processo de discipulado desse cara, gente. Se ele já tinha na mente dele impregnado o prazer de ver o tombo da pessoa que ele foi contratado para matar. E graças a Deus que Dimara e Mauro tiveram paciência e amor no coração para cuidar dessa vida, até que ele fosse completamente liberto, gente. Hoje ele está lá na cidade, é um crente em Jesus, família restaurada, é obreiro, cheio do Espírito Santo. Mas se eles não tivessem esse amor de Deus, essa coragem de enfrentar o medo deles, porque dá medo, gente. Claro que dá medo. Já começou a você descobrir que o matador de aluguel está congregando. Eita Jesus, aleluia, Mas o amor de Deus alcança. Jesus veio para isso. Então esse homem realmente nasceu de novo. Deus pegou a criação dele, porque mesmo ele matador de aluguel, foi Deus quem o criou, ele nasceu, porque Deus permitiu. Aí Deus pega e faz de novo, Deus traz uma nova vida. Como diz a letra da música do Thales, Deus pega, e escreve uma história nova e linda, escrita pelo dedo de Deus. Mas tem que haver esse movimento de entrega a Deus, de tudo aquilo que eu sou, de tudo aquilo que eu penso que sou, que são duas coisas diferentes, de tudo aquilo que as pessoas acham que eu sou e muitas vezes querem introjetar isso em nós, dizendo, geralmente é depreciando, que dificilmente aparece um para dizer, nossa, você tem jeito, tem salvação, Não, a gente, no geral a gente pensa logo, se for gente então da Cracolândia ali para cima, misericórdia, deixa eu desviar do caminho aqui, porque posso até ser assaltado. Então para que haja esse movimento, gente, dessa recriação de Deus, dessa transformação, precisa haver gente que ministre, precisa haver gente que ensine. Talvez alguns de nós aqui estamos precisando passar por esse novo nascimento. Mas Cristiane, eu já estou na igreja tem tanto tempo. Eu também estava, gente. Eu era assembleiana do Pé Roxo. E me achava mais crente que os outros. Eu era quase um serafim. Mas nos meus momentos de ira, quando eu abria a boca, eu matava meio mundo.
Então assim, estava convertida? Estava. Eu amava Jesus? Amava. Mas ainda tinha algo que Jesus precisava mexer. Tinha que passar pelo novo, por esse novo nascimento total, real, mudança de consciência, mudança de hábitos, mudança, né, na forma de falar. Até que um dia Jesus foi quebrando, né? Deus sabe como fazer, né? Fui para a roda. Para quem não entende o processo da roda, né? Vocês já viram alguém fazendo vasinho de barro? Tudo bem? Todo mundo? Não? Tá bom. O cara pega lá o bolão. Nossa, bolão. Falei igual meu sogro agora. Pega lá o bolão de argila ou de barro, né? Hoje o povo está trabalhando muito com argila. Existe ali um aparelho, tem a roda, né? Tem um pedal embaixo. O oleiro vai, igual a costureira, né? Aquele pedalzinho da costureira, né? Então ele vai movendo o pé aqui embaixo, põe o barro aqui em cima, a rodinha começa a girar e ele começa a dar forma àquele bolo de barro. Ele começa a dar forma com as mãos dele, a forma que ele quer. Tem hora que dá defeito, né? Deu defeito. Deus olhou, tem que ir para a roda. Aí deu um defeitinho lá, não estava seco ainda, não tinha enrijecido ainda a matéria. Aí Deus pegou, amassou tudo de novo. Vamos fazer de novo. E esse processo dói. Dói muito. Vocês fazem pão em casa? Já experimentou solvar a massa? Gente, tem que ter braço de doceira. Entendeu? É doceira, né, gente? Porque quem faz doce fica mexendo aquele tacho ali o resto da vida, uma tarde inteira. Cadê a Antônia? Antônia Ferreira. Né? A mãe dela faz uns doces, gente, top. Né? Então eu imagino que ela fica ali mexendo, por quê? Porque senão desanda. Então, o oleiro, ele tem que dar um jeito naquela massa. Ele vai tirar as imperfeições, volta para a roda, eu vou dar forma. E ele dá a forma que ele quer. E é nesse processo de permitir que Deus coloque a mão em nós, que Deus vai arrancar de nós, né, soberba, orgulho, né, arrogância, né, um excesso de confiança, porque o excesso de confiança também acaba em pecado. Pessoas caem, porque não, eu atendi uns tempos para trás aí caiu feio, o trem foi tenso. Eu falei, minha filha, mas como é que você chegou nesse ponto? Eu achei que eu dava conta. Eu falei, quando começou a acontecer as primeiras tentações, eu disse para mim mesma, não, comigo? Que nada, comigo não. Eu dou conta. Eu me basto a mim mesma. E a queda foi feia. Só não foi trágico, porque sempre tem a mão de Deus estendida e Ele levanta. Mas tem que querer. Tem que querer. A gente pode passar 30 anos na igreja, gente, e tem umas coisinhas que precisam ser mudadas. E se a gente não permitir que Deus faça, Deus não vai fazer. Porque Ele não invade, Ele é educado. Jesus é um gentleman. Ele não vai invadir. A Bíblia diz que Ele está onde? À porta, ó, batendo, esperando que você abra e o convide. Ele está esperando que nós deixemos que Ele traga essa mudança. E aí é interessante que Nicodemos foi se permitindo que Deus entrasse. Quando ele foi falar com Jesus à noite, vamos dizer que ele era ali um discípulo anônimo, né? Ele era um 007 de Jesus, né? Um agente secreto. Foi na calada da noite, que era para ninguém saber que era ele. Mas chegou um tempo que no capítulo 7, no versículo 50 de João, vai falar sobre uma reunião que o Sinédrio teve. Os homens ali já estavam procurando, né, cegamente, perseguindo Jesus para o matar. E aí Nicodemos diz o seguinte. Nicodemos, um deles que antes tinha procurado Jesus, perguntou-lhes: a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo? E eles responderam: você também é da Galileia? Verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. Então Jesus veio de um lugar improvável. E eles não acreditavam que Jesus era o Messias. Quando Nicodemos joga, né, essa pergunta para eles: olha, a nossa lei, né, fala que a gente tem que ouvir a pessoa primeiro. Penso eu que Nicodemos estava jogando ali, como nós dizemos, né, jogando o verde para colher o maduro.
Na cabeça de Nicodemos, isso sou eu que penso, ok? Se eles ouvissem o que ele tem a dizer, eu tenho certeza que eles mudariam de opinião. Mas eles nem permitiram que Jesus se aproximasse. Eles queriam matar Jesus. Porque eles estavam consumidos de inveja. E aí, lá em João capítulo 19, do versículo 39 ao 42, Nicodemos assume a sua fé em Jesus de uma maneira muito interessante. Porque ele ajuda no sepultamento de Jesus. Está escrito assim no versículo 39. Ele estava acompanhado de Nicodemos, esse ele era o José de Arimateia, ok? Então José de Arimateia estava acompanhado de Nicodemos, aquele que tinha ido visitar Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho, juntamente com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. Então, quando eles vêm para pegar o corpo de Jesus, ele já não veio tentando se esconder, tentando se ocultar. E é interessante ser nesse episódio porque, geralmente, quem auxilia em sepultamento são pessoas muito próximas, né? São pessoas que conheciam aquele ou aquela que faleceu. A não ser que alguém seja tipo minha avó, que adora velório, gente. Nunca vi daquele jeito. Sei lá, ela foi no velório de fulano lá no cemitério. Ela vai em todas as capelas. Ela vai de uma por uma para descobrir do que a pessoa morreu, por que morreu, quantos anos tinha. Se era homem, se era mulher. Ela vai, gente, em todas, né? Só minha avó mesmo fazer isso. Mas caso contrário, a gente auxilia num momento de dor como esse quem é próximo. Uma pessoa que é muito distante, ela não vai se importar. E no caso de Jesus, Jesus foi crucificado como um criminoso. A morte de cruz era uma morte extremamente vergonhosa. E era para os piores criminosos daquela época. E aí a multidão troca, né? Jesus por Barrabás. O cara era um assassino. E a Bíblia diz que ele ainda se envolvia lá em alguns motins, em rebeliões. Mas a multidão disse, não, então solta o Barrabás, mas mata esse Jesus aí. E Pilatos olhava, não conseguia entender. Porque ele falava, eu não vejo culpa nele. Mas é a lei de vocês, se é isso que vocês querem, eu lavo as minhas mãos. E eu já vi pregador querendo crucificar o pobre do Pilatos porque ele lavou as mãos. Mas tinha um propósito de Deus ali, gente. Pilatos tinha que lavar as mãos. Porque o querer de Pilatos era qual, gente? Pilatos queria libertar Jesus. Porque ele falou, eu não vejo culpa nesse homem não. Então vou mandar dar uma chibatada ali nele e vou soltar. E eles disseram, não, você vai matar ele, você vai condenar ele à morte, porque na nossa lei a gente quer que faça isso. E depois que Jesus morre, o texto não fala antes, o texto traz Nicodemos aí nesse momento, que ele vai junto com José de Arimateia, para pegar o corpo de Jesus para poder sepultar. E ele vai pronto para preparar o corpo de Jesus para o sepultamento, porque ele leva as misturas de mirra e aloés para embalsamar ali. Então ele decide trazer às claras que realmente ele cria que aquele era o Filho de Deus. E eu encerro dizendo para nós como igreja, está na hora da gente trazer para a luz que nós somos completamente de Jesus, somos completamente dele. A gente não dá para ficar em cima do muro, né? Porque o muro já mostra indecisão. E as coisas com Deus, o negócio é preto no branco, é ou não é. Então eu quero, Senhor, eu quero. Não adianta você dizer igual meu pai dizia, eu até queria ser crente, mas eu não consigo parar de fumar, eu não consigo me libertar disso aqui. Gente, se nós conseguíssemos nos regenerar, não precisava Jesus ter morrido na cruz. Ele veio porque não era possível para nós, porque era a fonte original que tinha que fazer esse trabalho. Então está na hora de nós colocarmos, sabe, o nosso rosto para brilhar a glória de Deus, para resplandecer onde a gente entrar, para que Jesus seja reconhecido em nossa vida, no falar, no andar. Talvez tem vizinho que você nunca falou com essa pessoa, mas sabe, tem que ser tipo, era Eliseu, eu acho.
Não, era Elias mesmo. Elias que ressuscitou o filho da viúva. Me ajuda aí, foi, né? É porque eu nunca lembro quem é o Elias ou o Eliseu, enfim. Mas ele passava, a Bíblia diz que uma mulher o observava. Ele só passava, gente. Não dá, o texto não dá a entender que ele dizia: bom dia, minha senhora que fica na janela me observando. Não. A Bíblia diz que ele passava e uma mulher observava. E um dia ela disse para o marido: eu vejo. Aí eu penso, né, que ela chamou o marido: vem cá, bem. Vem cá. Aí ele: que é, mulher? Ô, mulher. Tá vendo aquele homem que está passando lá? Tô. Eu vejo que aquele homem é um santo homem de Deus. A pessoa pode nunca ter dito bom dia para você, mas ela tem que você tem que passar. E tem que ficar o rastro de Jesus, o cheiro de Jesus. Sabe? Você tem que passar e a pessoa tem que olhar. Essa pessoa aí é crente. É diferente. E aí nós vamos conseguir, através daquilo que Deus, da glória de Deus que está resplandecendo em nós, nós vamos conseguir, irmãos, ganhar as pessoas sem pregar. Que as pessoas não são conquistadas para Jesus com você abrindo a Bíblia e dizendo: olha, João 3, capítulo 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se você não receber Jesus, você já está condenado e tal. Não precisa. A regeneração, ela vai transformar em nós aquilo que antes era do pecado, da escravidão do pecado, porque pecadores ainda somos. Mas vai tirar esse tempo da escravidão do pecado para que nós sejamos pecadores lavados e remidos no sangue de Jesus. E as pessoas vão olhar e dizer: é diferente. Porque se não for diferente, as pessoas vão dizer: para ser crente igual você, eu fico no mundo onde eu estou. Para que eu vou ser crente se eu não vejo mudança nenhuma em você? Se for uma pessoa desembestada, cara de pau, que nem eu, falo o que eu falei para uma amiga, para uma colega de trabalho há muitos anos atrás. A Bia tinha 2 aninhos. A menina chegou lá dizendo: sou crente. Menino, eu peguei pelo braço dela: em nome de Jesus, tu não vai falar isso para ninguém. Aí ela: por quê? Eu falei: minha irmã, até eu estou assustada agora do teu mau testemunho, imagina os descrentes. E ela ficou brava comigo. Mas eu falei: em nome do Senhor, tu não fala para ninguém que tu é crente. Fala não. Fala não, que é escândalo na certa. Depois que eu saí de lá, eu nunca mais a encontrei. Não sei, talvez tenha consertado. E eu espero que sim. Porque tem coisas, irmãos, que realmente elas virão, gente. O diabo não brinca de ser diabo. Ele vai continuar tentando, ele vai continuar mentindo, ele vai continuar enviando coisas para desviar a tua atenção daquilo que realmente importa. Mas a gente tem que ser firme. Nós temos que ser firmes. Nós temos que decidir mudar. E é claro, o Espírito Santo vai ajudar, mas eu tenho que decidir e eu tenho que ser firme naquilo que eu quero mudar. E eu encerro dando o meu próprio exemplo, né? Como eu sou muito falante, né? Eu era totalmente desembestada, né, gente? Tipo, o meu cérebro não processava, minha boca já tinha falado. E chegou um tempo que eu estava realmente ferindo muitas pessoas, e pessoas que eu gostava. E aí eu falei: não, Jesus, esse negócio não está bom não, tem que mudar. Orei, pedi perdão ao Senhor, falei: Deus, eu me arrependo e eu quero mudar. Espírito Santo me ajuda. E é claro, né, gente, que vieram aquelas situações que te tentam. Eu lembro até hoje da primeira. Não lembro, eu estava na igreja, alguém me falou alguma coisa que eu não gostei. Aí eu... Ainda não tinha os pinguins de Madagascar, mas se fosse hoje eu ia pensar: sorria e acena. E aí eu virei para não.
desembestar, né, ladeira abaixo e acabar com a pessoa. Fui saindo. Aí lá vem uma adolescente que eu cuidava. Ela me chamava pelo sobrenome porque tinha 2 cristianas lá na igreja. Não, de Paula tu não vai falar nada. Aí eu, para trás de mim, Satanás. E continuei andando. Gente, a menina foi me atentando, gente, até eu chegar no meu carro. Não, mas eu não acredito. Tu ficou calada. Eu não acredito. O que aconteceu com você? E eu, menina, em nome de Jesus, deixa de ser boca do diabo, menina. Vigia na terra. Estou tentando ser crente, estou tentando ser melhor. E tu está me atentando? Não precisou nem do diabo que tu veio fazer o papel dele? Aí ela me olhou assim. Nossa, de Paula. Falei, não, eu estou tentando, né? Estou me esforçando. Aí consegui. Fiquei tão bem comigo mesma, gente. Vocês nem imaginam. De vez em quando acontece, né? Vou olhar pra cá, tá, Rô? É porque outro dia ela que pegou, né? Esse momento, né? Tão horroroso. Mas ela já me perdoou, tá? E graças a Deus que ela me ama. Acontece, mas assim, não é como era, gente, porque era todo dia, era toda hora, eu não queria nem saber quem era. Podia ser o pastor, tava nem aí. Tanto que eu paguei um preço altíssimo, porque eu me levantei contra a autoridade. Não pela pessoa dele, mas a unção que há na vida dele. Eu sofri demais, eu passei um ano assim, gente, que foi o mais miserável da minha vida. Eu pensei assim, meu Deus, esse ano não acaba. Mas eu decidi, eu falei, Jesus, me ajuda, eu me entrego para o Senhor, mexer mesmo, muda porque tem que mudar. E Deus tinha que mudar, gente. Você já pensou, Jesus, pega essa doida e fala, tu vai ser pastor? Eu falei, não, é brincadeira do profeta, é pegadinha. E eu fugia e Jesus foi afunilando o caminho, é aqui mesmo, minha filha. E eu, então tá, né, papai, porque eu não vou brincar de queda de braço com o Senhor, porque eu não dou conta nem do sopro, né, imagina. Então a gente vai. Então assim, não precisa ter medo, gente, se lança. Coloca Jesus na frente. Fala para ele, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Se arrisca. E às vezes a gente simpatiza, a gente acha legal. A igreja crente é bacana, aquela pastora lá é muito doida. Canta pulando o louvor todinho, né? E tal. A gente acha legal. Mas tem que haver essa entrega, tem que haver essa conexão, porque o negócio é com Ele. Aqui a gente se reúne apenas, né, como família, para a gente celebrar juntos. É com Ele o negócio. Tem que haver esse novo nascimento. O que precisa ser mudado? Se autoavalie, não sou eu que tenho que dizer nada para você. É Deus, é o Espírito Santo que vai trabalhar. Porque é Ele quem refaz, não eu. Então pergunte a Deus, o que tem que ser refeito, o que tem que ser mudado? Senhor, da maneira que eu estou agindo, é isso que o Senhor quer? O caminho que eu estou, né? É isso que o Senhor quer de mim? Ou eu estou indo no rumo errado? Endireita, Senhor, o meu caminho, as minhas veredas. Me leva para o lugar que o Senhor quer que eu esteja. Então não é o conhecimento que vai te fazer entender quem é Deus. Porque mais conhecimento do que Nicodemos, eu acho que não tem teólogo na atualidade para bater o conhecimento que esse cara tinha. Mas ele não entendia. E Jesus vem para nós. Porque na época que Jesus foi, né? Acendeu a luz e foi nas montanhas para me achar. Sei lá, eu tinha 11 anos de idade. Não, eu tinha menos, que eu ia com vovó para a igreja. E Jesus falou assim, né, deixa eu endireitar o caminho. Colocou, depois veio minha mãe, meus irmãos, meu pai. Jesus foi colocando no caminho. Mas nós precisamos ter essa sensibilidade, ter essa confiança de permitir que realmente o Senhor entre totalmente, sem reservas, sem esconder nada. Não que a gente consiga esconder de Deus, mas muitas vezes a gente tenta. Sem reserva, gente. E nós vamos ver coisas extraordinárias acontecendo. Porque muitas vezes a gente está numa situação, sei lá, no serviço, e pode acontecer, né? Pelo menos na escola, pronto, vou contar uma da escola e eu encerro. Quando eu ainda fazia ensino médio, lá naquele
Hoje é Centro de Ensino Médio 4, né? Ali na Oeste, né? Que aqui nós estamos uma pista abaixo. Lá na Ceilândia Sul. E um dia um menino endemoniou na escola. Se eu não me engano, eu estava no 2º ano do ensino médio. Cara, não ficou uma viva alma dentro da sala. Foi um estouro de boiada. E aí lá veio o menino incorporado mesmo. Ele começou a frequentar, né, a religião de matrizes africanas. E ele incorporou mesmo, gente, assim, um negócio tenso, assim, para quem nunca tinha visto, foi muito assustador. E eu olhando, aí quando eu olhei da porta, o cara tá endemoniado. Aí assim, me deu uma vontade de ir. Mas na época minha vida estava torta. Eu pensei comigo, vai que eu vou lá, né, dou uma de bonitona querendo expulsar o demônio. E o demônio me dá uma surra, igual fez com os filhos de Cefas lá falando, sai demônio, em nome do Deus de Paulo, né? Falei, não, esse negócio vai dar muito certo não. Eu tinha uns 14, 15 anos nessa época. E eu fiquei olhando aquela cena, o meu coração doeu, mas eu falei, Jesus, vai dar não, né? A vida não está no altar. Então assim, manda alguém aí, manda aí um crente aí, né? Que está com a vida em dia para resolver o problema desse menino. Mas aí, infelizmente, trouxeram lá o pessoal de onde ele frequentava, levaram ele, disseram que ia levar ele lá e tal. Iam resolver o problema, né? Mas depois eu ainda entrei em contato com a irmã dele. Um dia levaram uns crentes lá para orar na casa dele, né? E Jesus começou a fazer uma obra lá. Mas entende que tem coisa que vai acontecer que não dá tempo de você chamar o pastor? Porque se eu tivesse ali, afinadinho com Jesus, mas gente, eu ia tipo os caça-fantasma, entendeu? Mas não estava, gente. Aí eu tive medo. Então, esse novo nascimento vai trazer para nós todas as ferramentas, as armas espirituais que nós precisamos para enfrentar as obras do inimigo. Foi por isso que Jesus morreu. Se Jesus te fez uma promessa, se o Senhor já te falou, né, ministério seu é esse e tal, creia. Creia. Você pode ter saído da Galileia. Jesus saiu de lá. Eles não acreditavam. E Jesus era poderoso. A Bíblia diz em obras. Era coisa grande que o Senhor Jesus fazia. Irmão, mas ele era o Filho de Deus. Não, na terra aqui, ele estava homem. Ele orava, gente. Jesus passava a noite no monte orando para poder fazer a obra no dia seguinte. Para dar um exemplo. Mas às vezes a gente quer fazer coisa muito grande, mas não está orando tanto que precisa orar para que a coisa aconteça. E Deus não é injusto. Ele quer fazer, gente, sabe? Está liberado. Jesus, quando ele falou com Pedro, olha Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus já estava liberando para a igreja todo o poder que é dele. É a gente que, né, está patinando aí no caminho. Tipo carro com pneu careca em dia de chuva. Jesus já deu, está liberado, é nosso. Mas como é que eu acesso isso? Eu tenho que buscar a Deus, eu tenho que me entregar totalmente a Ele. E permitir que Ele trabalhe em mim e através de mim. Amém? Fica de pé no nome de Jesus. Vamos orar. Pastor Reinaldo vai ministrar a ceia. Nós vamos participar, né, do corpo e do sangue do Senhor. Em memória dEle. Pai, no nome de Jesus nós te bendizemos. Agradecemos, Senhor, porque um dia o Senhor nos amou a ponto de se entregar. O Senhor amou as nossas vidas ao ponto de deixar toda a glória que o Senhor tinha no céu para vir a essa terra, se fazer homem, morrer em nosso lugar, para pagar o preço do meu pecado, para pagar o preço que era meu. E nós te agradecemos. Pai, permita que nós continuemos nesse processo do novo nascimento. Nessa noite, Senhor, nós queremos te dizer que nós queremos nos entregar mais uma vez.
aquilo que ainda precisa ser trabalhado, moldado pelas tuas mãos, que assim tu faças, Pai. Que o Senhor nos corrija, que o Senhor venha nos ensinar o caminho certo a seguir, em nome de Jesus. Que as mudanças aconteçam de uma maneira assombrosa, para que as pessoas olhem para nós e não reconheçam, porque a obra do Senhor, ela é perfeita, e eu creio que a mudança do Senhor está acontecendo em nós, diariamente. Nós queremos, meu Deus amado, ser luz, onde estivermos. Nós queremos, Deus querido, falar do teu amor em silêncio, viver verdadeiramente o teu amor, a tua graça, e as pessoas reconhecerão que tu estás em nós. Queremos, Pai, viver em ti e para ti e contigo, em nome de Jesus. Amém.